Em Washington, cresce a atenção para uma movimentação fora do padrão conduzida pela Casa Branca. O presidente Donald Trump decidiu deslocar-se até o estado da Virgínia para liderar pessoalmente uma reunião considerada extraordinária, que reuniu o secretário de Defesa, Mark Esper, junto a um expressivo grupo de generais e almirantes do Pentágono. A amplitude do encontro e a forma como foi convocado chamaram a atenção de analistas de segurança nacional, que classificaram a decisão como rara. Normalmente, encontros desse porte acontecem apenas em momentos de crise ou de grandes redefinições estratégicas da política de defesa dos Estados Unidos. A presença direta do presidente em uma mesa com tantos oficiais de alta patente altera imediatamente a percepção institucional. Segundo fontes ligadas ao Departamento de Defesa, o ambiente foi marcado por reforço nos protocolos de segurança, uso de canais de comunicação criptografado e um clima de urgência que estimulou especulações sobre a pauta real do encontro. Para especialistas civis e militares, a participação de Trump sugere que podem estar em discussão ajustes importantes nas cadeias de comando do Exército, da Marinha e da Força Aérea, além de mudanças operacionais em resposta ao cenário internacional. O momento escolhido não é neutro. O Pentágono passa por substituições em cargos estratégicos, ao mesmo tempo em que a Casa Branca sinaliza a possibilidade de revisar sua política em relação à guerra na Ucrânia. Autoridades norte-americanas confirmaram que está sendo avaliada a liberação de mísseis de cruzeiro de longo alcance para países da OTAN, especialmente para o Reino Unido e a Alemanha. Entre os sistemas em análise estão equipamentos com alcance superior a 2.000 km, capazes de atingir grandes cidades russas, como Moscou e São Petersburgo. Essa possibilidade foi interpretada em Moscou como um risco de escalada sem precedentes. O Kremlin reagiu rapidamente. Porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores afirmaram que a introdução desse tipo de armamento seria tratada como um passo hostil e advertiram que a margem para negociações políticas com Kiev se reduziria ainda mais. Em discursos recentes, a porta-voz Maria Zakharova e representantes do Ministério da Defesa russo reforçaram que qualquer tentativa de ampliar o alcance dos ataques ucranianos com apoio da OTAN representaria um agravamento do conflito e poderia gerar respostas militares proporcionais. Dentro dos Estados Unidos, a convocação também gerou debate. Parlamentares em Washington questionaram a utilidade e os riscos de concentrar tantos oficiais em um mesmo local, lembrando preocupações históricas com ataques de surpresa que já marcaram períodos de guerra, como o ocorrido em Pearl Harbor. Para alguns analistas, a decisão pode ser vista como imprudente e até custosa politicamente, caso não seja acompanhada de justificativas claras. Já fontes oficiais ligadas ao governo defenderam a medida, argumentando que reuniões presenciais permitem alinhar estratégias de maneira mais eficaz do que relatórios ou teleconferências. Do ponto de vista técnico, encontros dessa dimensão costumam servir para avaliar cenários operacionais complexos, rotas logísticas, regras de engajamento, riscos jurídicos e a proteção de comandantes no campo de batalha. O fato de ocorrer em um calendário internacional já carregado de tensões reforça a percepção de que decisões de grande impacto podem estar sendo amadurecidas. Não à toa, aliados europeus e observadores internacionais acompanham cada sinal vindo de Washington. O futuro imediato dependerá inteiramente das orientações que saírem da reunião realizada na Virgínia. Se o encontro tiver como foco apenas alinhar protocolos de defesa e coordenar cadeias de comando já existentes, é possível que o impacto seja limitado e que se produza um breve alívio no campo diplomático, reduzindo a pressão momentânea entre Washington e Moscou. Por outro lado, caso as deliberações avancem para autorizar o envio de sistemas ofensivos de maior alcance a Kiev, como mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 2.000 km, o tabuleiro estratégico poderá ser drasticamente alterado. Esse tipo de armamento ampliaria a capacidade da Ucrânia de atingir não apenas áreas fronteiriças, mas grandes centros urbanos no interior da Rússia, transformando uma guerra de desgaste em um confronto direto entre blocos. A possibilidade de tal decisão preocupa diplomatas europeus, sobretudo em capitais como Berlim, Paris e Varsóvia, que já convivem com receios de que o conflito se expanda além da Ucrânia. Em Bruxelas, sede da OTAN, o tema também desperta debates intensos
Unidos, uma vez que uma escalada dessa natureza obrigaria a aliança a revisar sua própria doutrina de defesa coletiva. Moscou, por sua vez, tem reiterado que considera a introdução de armamentos de longo alcance uma linha vermelha e que qualquer tentativa de ultrapassá-la terá resposta imediata, não apenas militar, mas também política e econômica. Enquanto isso, a comunidade internacional permanece em estado de observação cautelosa. A reunião extraordinária na Virgínia poderá ser lembrada de duas maneiras opostas: como um marco de contenção, no qual se optou por evitar riscos maiores, ou como o prelúdio de uma mudança radical na postura militar dos Estados Unidos, com consequências diretas para a Rússia, para a segurança europeia e para o equilíbrio de poder global. Até que os objetivos fiquem claros e que sejam tornados públicos, o fator predominante continuará sendo a incerteza. Essa incerteza, por sua vez, já produz efeitos. Bolsas de valores registram oscilações, governos ajustam suas estratégias de defesa e organismos multilaterais, como a ONU e o G20, acompanham cada sinal vindo de Washington. Em termos históricos, a reunião na Virgínia remete a momentos críticos da Guerra Fria, quando encontros sigilosos no Pentágono ou na Casa Branca antecederam decisões de grande impacto. Um exemplo clássico foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear após a instalação de mísseis soviéticos a poucos quilômetros da Flórida. Também em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, Washington convocou reuniões emergenciais que levaram ao alerta máximo de suas forças estratégicas diante do risco de confronto direto com Moscou. Esses precedentes ajudam a compreender por que uma mobilização extraordinária de generais norte-americanos em pleno século XXI gera tanta apreensão internacional. A diferença fundamental em relação àquele período é que, hoje, a lógica bipolar já não explica sozinha os rumos da política global. A ascensão de potências como China e Índia, associada ao fortalecimento de blocos como o BRICS, do qual também fazem parte países sul-americanos como o Brasil, cria um tabuleiro multipolar no qual cada decisão em Washington ou Moscou repercute de maneira mais complexa. Pequim, por exemplo, acompanha de perto qualquer escalada no leste europeu, não apenas por questões militares, mas porque seus corredores energéticos e comerciais passam pela Eurásia. A Índia, que mantém relações tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, avalia cuidadosamente cada movimento para não comprometer sua autonomia estratégica. Já o Brasil, atuando em fóruns multilaterais como o G20 e a ONU, reforça o discurso de que a América Latina não pode ser novamente arrastada para disputas hegemônicas externas. As consequências de uma escalada no conflito ucraniano não se limitam, portanto, ao campo militar. Afetam cadeias de energia que abastecem a Europa, rotas marítimas vitais para o comércio internacional e até a estabilidade política em regiões distantes, como o Oriente Médio e a África, que dependem diretamente do trigo ucraniano e do gás russo. Nesse cenário interconectado, qualquer decisão tomada a portas fechadas nos Estados Unidos adquire peso global imediato, influenciando desde bolsas de valores em Londres e Frankfurt até negociações de petróleo em Riad e debates diplomáticos em Genebra. Até que haja clareza sobre os rumos definidos em solo norte-americano, a tensão continuará a pairar sobre a política internacional. Centros de análise militar em Bruxelas, think tanks em Berlim e diplomacias em capitais latino-americanas seguem avaliando cenários possíveis, cientes de que o desfecho não impactará apenas o campo de batalha na Ucrânia, mas poderá reconfigurar a própria arquitetura de segurança mundial. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York, a Venezuela utilizou o plenário para anunciar publicamente o aprofundamento de sua cooperação com a Rússia. O pronunciamento da delegação de Caracas foi interpretado como um recado direto a Washington e para aliados ocidentais. A aliança entre os dois países não se restringe mais ao campo diplomático, mas passa a ser tratada como um eixo estratégico de segurança no Caribe, região onde os Estados Unidos mantêm há décadas presença
presença naval e exercícios militares. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela detalhou que, em reunião recente com o chanceler russo Sergei Lavrov, foram discutidos mecanismos concretos de cooperação. Entre os pontos citados estão patrulhas conjuntas em águas caribenhas e a possibilidade de utilização de submarinos russos na região. Ao levar esse tema ao principal fórum diplomático do planeta, Caracas buscou sinalizar que não se trata de uma parceria simbólica, mas de uma aliança capaz de se traduzir em capacidade operacional de dissuasão. Tanto Moscou quanto Caracas defenderam que, diante do aumento da pressão externa, o caminho passa por fortalecer a parceria bilateral, modernizar sistemas de defesa e combinar discurso político com meios práticos. Nesse contexto, os dois governos expressaram oposição ao envio de embarcações norte-americanas ao Caribe, classificando essa movimentação como fator de instabilidade que exige resposta coordenada. O anúncio se apoia em bases institucionais. Nos últimos meses, a Assembleia Nacional da Venezuela ratificou acordos estratégicos com Moscou, ampliando a legitimidade da aproximação. Além disso, reuniões de alto nível, incluindo o encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Moscou, resultaram na assinatura de novos entendimentos políticos, econômicos e militares. Esses pactos prevêem fornecimento de armamentos modernos, suporte técnico e a permissão para que embarcações e aeronaves russas realizem visitas a portos e bases venezuelanas. Em cenários de maior instabilidade, está prevista inclusive a presença de assessores militares para apoiar operações de segurança interna. Especialistas em defesa observam que Caracas adota uma postura de equilíbrio, demonstra força, mas sem buscar confronto direto com os Estados Unidos, cuja proximidade geográfica e econômica impõe limites claros. O governo de Nicolás Maduro aposta em medidas intermediárias, como instalação de radar, patrulhas navais e exercícios conjuntos, para aumentar custos a potenciais adversários, sem cruzar linhas que possam ser usadas como justificativa para escaladas militares. A menção a submarinos e sistemas de vigilância encontra respaldo histórico. Durante a Guerra Fria, a União Soviética chegou a operar estações de monitoramento em Cuba, provando que o Caribe pode ser utilizado como plataforma de observação e dissuasão. A possibilidade de iniciativas semelhantes envolvendo a Venezuela sugere que Moscou busca recuperar protagonismo em uma região tradicionalmente sensível para Washington, o que certamente afetará o cálculo estratégico de países vizinhos e de atores externos como a OTAN. No campo político, a mensagem transmitida na ONU funcionou também como crítica àquilo que Rússia e Venezuela consideram um padrão duplo. A presença militar de potências ocidentais é descrita como medida de segurança, enquanto gestos de afirmação de soberania por parte de governos latino-americanos são frequentemente recebidos com desconfiança ou sanções. A parceria com Moscou é apresentada, assim, como contrapeso a esse desequilíbrio. De acordo com diplomatas próximos às negociações, a cooperação entre Venezuela e Rússia tem se consolidado em duas camadas complementares. A primeira, de natureza política, é marcada por uma defesa aberta do conceito de multipolaridade, em contraposição ao sistema internacional dominado por um único centro de poder. Esse posicionamento envolve ainda a crítica direta a práticas de intervenção externa que historicamente marcaram a América Latina, como as operações apoiadas pelos Estados Unidos em países como Panamá, Nicarágua e Chile. Ao adotar esse discurso na ONU, Caracas e Moscou não apenas reafirmam sua sintonia, mas também buscam ampliar a adesão de outras nações que se sentem pressionadas pela lógica de tutelas externas. A segunda frente é técnico-militar e se reflete em medidas mais concretas. Inclui a instalação de sistemas de radar capazes de monitorar vastas áreas marítimas, programas de treinamento conjunto entre oficiais russos e venezuelanos, patrulhas periódicas no litoral caribenho e logística de apoio voltada para garantir autonomia em caso de tensões regionais. Embora ainda não se fale em mísseis instalados na Venezuela ou em bases permanentes controladas por Moscou, apenas a perspectiva de uma presença estável já modifica os cálculos de segurança no Caribe. Para Washington, significa ter de considerar novos riscos em um território que durante décadas esteve sob sua predominância estratégica. Esse alinhamento fortalece a formação de um eixo político-militar que recoloca o Caribe no centro das disputas globais. Para Caracas, trata-se de um instrumento que vai além do simbolismo, funciona como um escudo diplomático diante de
de pressões na ONU e como um recurso operacional para resistir ao impacto de sanções econômicas impostas por Washington e pela União Europeia. A parceria também oferece à Venezuela meios de mitigar seu isolamento regional, uma vez que países vizinhos como Colômbia e Brasil mantêm relações estreitas com os Estados Unidos e, em alguns momentos, endossam medidas de contenção contra o governo de Nicolás Maduro. Do ponto de vista de Moscou, o movimento tem valor estratégico ampliado. A Rússia não apenas reforça sua presença no Atlântico e no Caribe, como também envia uma mensagem de alcance global. Sua influência não se limita ao espaço euroasiático, mas se projeta em áreas tradicionalmente vistas como parte da esfera de segurança norte-americana, como o Golfo do México e as rotas marítimas do Caribe. Esse tipo de presença, ainda que parcial, remete a episódios da Guerra Fria, quando a União Soviética utilizava Cuba como ponto de apoio logístico e de vigilância avançada, desafiando diretamente o controle de Washington na região. Ao trazer esses compromissos para o centro do debate em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Venezuela e Rússia quiseram deixar claro que qualquer tentativa de ampliar o cerco político, econômico ou militar contra Caracas não será enfrentada apenas com discursos, mas com respostas que elevam de forma concreta os custos de quem promove tais ações. O recado não ficou restrito ao plenário. Diplomatas apontam que a mensagem foi dirigida também a Washington, que mantém presença naval constante no Caribe, e à União Europeia, que aplica sanções contra setores estratégicos da economia venezuelana. A grande diferença em relação a anos anteriores é que a retórica venezuelana, antes isolada, agora vem acompanhada de um conjunto articulado de iniciativas. A Assembleia Nacional aprovou formalmente pacotes de cooperação com Moscou, conferindo legitimidade interna para acordo. Entre os pontos práticos estão o fornecimento de armamentos de última geração, consultoria técnica para manutenção de equipamentos já em uso e programas de treinamento que envolvem tanto oficiais venezuelanos quanto especialistas russos. Além disso, há a previsão de que embarcações russas realizem escalas periódicas em portos venezuelanos, reforçando a presença simbólica e criando novas rotinas de vigilância na região caribenha. Essas medidas formam um plano de ação que combina diplomacia ativa com instrumentos logísticos e militares. Para Caracas, significam reforçar a segurança nacional e reduzir a vulnerabilidade diante de pressões externas. Para Moscou, representam a oportunidade de ampliar sua projeção de poder em um espaço historicamente dominado pelos Estados Unidos, equilibrando a balança geopolítica. O que se desenha, portanto, é um arranjo que vai além de promessas e consolida um eixo de cooperação com impactos diretos sobre a dinâmica regional. A incorporação de meios anfíbios fornecidos pela China mudou significativamente a equação de segurança no Caribe. Para Caracas, não se trata apenas de ampliar o inventário militar, mas de criar um sistema de dissuasão capaz de aumentar os custos de qualquer operação concebida em Washington. Diferente de um exercício de exibição, essa reestruturação altera cálculos concretos. Um desembarque na costa venezuelana exigiria enfrentar navios, baterias costeiras e veículos blindados, preparados para operar em áreas de mangue e zonas alagadiças, ambientes típicos da geografia litorânea do país. Na região de Puerto Cabello e em pontos estratégicos próximos a La Guaira, o governo venezuelano posicionou veículos anfíbios de assalto BN-16 e BN-18. Esses modelos, derivados de projetos chineses, voltados ao transporte e ataque em praias hostis, são capazes de atravessar áreas alagadas e estabelecer cabeças de praia sob cobertura de fogo. Logo após a primeira onda de ataque, entram em ação os blindados BN-1, que oferecem mobilidade adicional à infantaria e garantem sustentação logística com torres remotamente controladas, reduzindo a vulnerabilidade das tropas em combate. O conjunto funciona de forma integrada. Sensores instalados em radares costeiros, drones de reconhecimento sobre o Mar do Caribe e sistemas de comando em tempo real transmitem informações às unidades em terra, encurtando o ciclo entre detecção e resposta. Em um cenário de combate anfíbio, onde segundos podem definir a sobrevivência de um pelotão, essa coordenação confere vantagem substancial. Esse dispositivo militar é reforçado por mísseis antinave C-802A, também de origem chinesa, capazes de atingir alvos a grande distância, e pelos KH-31 de fabricação russa, que operam em velocidade supersônica. A combinação
combinação cria uma bolha de negação que obriga esquadras norte-americanas a manter distância, enfraquecendo a proteção mútua entre destroyers, cruzadores e navios de assalto. A cada radar ativado e a cada silo armado, o cálculo de risco de uma intervenção aumenta. Além da esfera militar, há ainda um aspecto econômico sensível. O Lago de Maracaibo, na região oeste do país, abriga plataformas petrolíferas estratégicas com participação chinesa, transformadas em linha vermelha financeira para Caracas e Pequim. Qualquer ataque ou bloqueio nessa área teria impacto direto no mercado de hidrocarbonetos e representaria custos políticos imediatos para Washington. Do lado norte-americano, a resposta tem sido visível. O Pentágono enviou destroyers como o USS Jason Dunham e o USS Gravely para patrulhar o Caribe, acompanhados de navios de assalto anfíbio, entre eles o USS San Antonio, capazes de desembarcar milhares de marines com apoio aéreo de helicópteros e caças F-35B. Apesar dessa movimentação, analistas militares admitem que a atualização do arsenal venezuelano, apoiada pela China e complementada por Moscou, aumenta de forma significativa os obstáculos a uma ação convencional imediata. No plano diplomático, Caracas tem buscado reforçar sua posição em fóruns multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, denunciando pressões externas como violações da legalidade internacional e reafirmando o princípio de autodeterminação dos povos. Discursos recentes de representantes venezuelanos em Nova York enfatizam que qualquer tentativa de intervenção armada no Caribe configuraria não apenas um ataque contra a Venezuela, mas uma ameaça à estabilidade de toda a região latino-americana. Esse movimento dialoga com a tradição histórica do país de recorrer à ONU para contestar sanções e medidas unilaterais impostas pelos Estados Unidos desde a década de 2000. A estratégia revela a aposta de Nicolás Maduro em consolidar um eixo de cooperação com Pequim e Moscou. A China, além de fornecer equipamentos militares como veículos anfíbios e sistemas de mísseis, atua também como parceira econômica em áreas como energia e infraestrutura, reforçando a capacidade de resiliência do Estado venezuelano. Já a Rússia tem oferecido suporte técnico e transferência de tecnologia militar, dando continuidade a uma relação que se estreitou ainda no governo de Hugo Chávez, quando Moscou forneceu aviões de combate Sukhoi e sistemas de defesa antiaérea S-300. Esse histórico explica por que Caracas vê nessas alianças não apenas um apoio imediato, mas um investimento de longo prazo em sua segurança. A doutrina operacional defendida por militares venezuelanos é objetiva. O primeiro passo é o monitoramento constante do litoral por meio de drones, radares e vigilância eletrônica. Em seguida, veículos de assalto anfíbio da família BN, como os modelos BN-16 e BN-18, seriam empregados para conter tentativas de desembarque. Por fim, a defesa em profundidade seria garantida pelo lançamento de mísseis costeiros de longo alcance, ampliando a área de negação sobre o Mar do Caribe. Essa combinação cria uma camada defensiva adaptada à geografia nacional, marcada por manguezais, ilhas costeiras e canais que dificultam a navegação de embarcações de grande porte. O resultado dessa integração é uma rede de dissuasão moldada fortemente pela tecnologia chinesa, mas operada segundo as necessidades e condições locais. Não se trata apenas da aquisição de novas armas, mas da construção de uma arquitetura de defesa em múltiplos níveis, marítimo, aéreo e terrestre, que se articula também com a dimensão econômica. Plataformas petrolíferas no Lago de Maracaibo e corredores de exportação pelo porto de Puerto Cabello tornam-se parte do tabuleiro estratégico, elevando os custos de qualquer ofensiva. Para Washington, a nova configuração representa a necessidade de revisar cálculos estratégicos antes de cogitar qualquer tipo de operação militar direta contra a Venezuela. A presença de sistemas chineses e russos no arsenal de Caracas, aliada a uma doutrina de defesa costeira adaptada à geografia local, eleva os riscos de perdas humanas e materiais para qualquer força expedicionária. Analistas militares norte-americanos, em relatórios do Pentágono,
Pentágono e de centros de estudos ligados à segurança hemisférica reconhecem que a introdução de blindados anfíbios BN, mísseis C-800 e 2A de origem chinesa e KH-31 russos cria um cenário inédito de desgaste para a Marinha dos Estados Unidos em águas do Caribe. Esse reconhecimento não é apenas técnico, mas também político. A projeção de força venezuelana, sustentada por alianças com Pequim e Moscou, sinaliza ao mundo que a América Latina já não pode ser tratada como quintal de Washington, conceito herdado da doutrina Monroe no século XIX. Hoje, em pleno século XXI, a região aparece em um tabuleiro mais complexo, onde atores externos como China e Rússia disputam espaço de influência e desafiam o monopólio norte-americano. Para Caracas, o ganho é imediato e simbólico. Nicolás Maduro consegue apresentar sua política de defesa como um exemplo de soberania preservada frente a décadas de sanções e tentativas de isolamento. Essa narrativa fortalece o governo internamente e amplia sua margem de negociação internacional, sobretudo junto a países alinhados ao chamado Sul Global, que vê na Venezuela um caso emblemático de resistência à hegemonia unipolar. Ao mesmo tempo, a multipolaridade que ganha forma no sistema internacional encontra reflexo no continente latino-americano. O Brasil, por exemplo, atua como mediador em fóruns regionais, enquanto Cuba e Nicarágua reforçam sua solidariedade política a Caracas. Esse conjunto cria uma rede diplomática que, mesmo limitada, amplia o custo político de qualquer ação militar contra o governo venezuelano. Assim, a região deixa de ser apenas área de influência passiva e passa a figurar como polo ativo de contestação às pressões externas. O anúncio sobre a possível entrada da Palestina no BRICS provocou forte repercussão nos principais centros diplomáticos. Mais do que um gesto protocolar, a iniciativa foi interpretada como um marco que desafia o arranjo de poder consolidado pelo Ocidente desde o fim da Guerra Fria. A articulação partiu da China, que se posicionou como principal defensora da ampliação do bloco, abrindo espaço para um país historicamente mantido à margem das decisões internacionais. Ao romper com décadas de exclusão política, Pequim lançou um sinal claro a Washington. A narrativa de contenção e isolamento da causa palestina já não encontra a mesma sustentação em um mundo em transição para o multipolarismo. Desde a fundação da ONU, em 1945, a Palestina foi alvo de sucessivos vetos norte-americanos no Conselho de Segurança, sempre que buscava reconhecimento como Estado pleno. Além disso, enfrentou sanções econômicas e restrições impostas por Israel, que limitaram sua autonomia política e enfraqueceram sua economia. Esse quadro, no entanto, começa a se alterar diante da possibilidade de adesão a um grupo que reúne países como Brasil, Índia, Rússia, África do Sul e China, nações que juntas concentram quase metade da população mundial e exercem peso decisivo no comércio internacional. A diferença é significativa. De problema a ser contido, a Palestina passa a ser considerada parceira em um projeto de integração econômica e cooperação política. A posição chinesa reforçou essa mudança. Em Pequim, diplomatas destacaram que o convite à Palestina simboliza mais do que solidariedade, representa a consolidação de um sistema internacional menos dependente da hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia. Enquanto Washington manteve sua política de pressão econômica e Tel Aviv construiu barreiras físicas e políticas, o BRICS se apresenta como alternativa com acesso a financiamento, abertura de mercados e oportunidades de reconstrução. Em Moscou, autoridades russas confirmaram que o pedido oficial da Palestina já foi protocolado. Caso a resposta definitiva demore, Ramallah poderá atuar inicialmente como observadora, o que por si só já representa avanço inédito após décadas de marginalização. O embaixador Abdel Hafiz Nofal declarou que a participação plena é apenas uma questão de tempo, refletindo a confiança gerada por um cenário global em que o equilíbrio de poder se desloca gradualmente para o sul global. O peso econômico do BRICS reforça a dimensão prática dessa possível adesão. Criado em 2006, o grupo ampliou sua influência em 2024 com a entrada de Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã,
Juntos, esses países controlam grande parte da produção mundial de petróleo e detêm influência sobre cadeias estratégicas de energia e comércio. Para a Palestina, integrar-se a essa rede significa acesso a instrumentos capazes de atenuar os impactos de sanções e abrir caminho para o fortalecimento de sua frágil economia, historicamente dependente de ajuda externa. No plano simbólico, a mudança é profunda. Um povo que durante décadas foi tratado como invisível nas grandes conferências internacionais passa, pela primeira vez, a compartilhar a mesa com potências emergentes de peso como China, Rússia e Brasil, países que não apenas acumulam influência econômica, mas também projetam uma narrativa alternativa àquela defendida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O que antes parecia impossível, ver a Palestina reconhecida como parte de um bloco de relevância global, agora se desenha como uma realidade concreta, resultado de anos de desgaste do modelo unipolar. O isolamento promovido pela política externa de Donald Trump, marcada pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel em 2019 e pelo enfraquecimento das negociações de paz, encontrou respaldo em Tel Aviv sob a liderança de Benjamin Netanyahu, que consolidou estratégias de cerco e exclusão. No entanto, esse quadro começa a perder sustentação diante de um ambiente em que a multipolaridade não é mais apenas um projeto teórico, mas uma configuração real, perceptível em alianças energéticas, financeiras e militares que escapam ao controle tradicional do Ocidente. A mensagem transmitida é inequívoca. Ao abrir espaço para a Palestina, o BRICS deixa claro que a reconfiguração da ordem mundial não está mais subordinada apenas a Washington ou Bruxelas. Trata-se de uma mudança que vai além da política externa imediata. O ingresso palestino, ainda que inicialmente como observador, representa um deslocamento histórico de um sistema baseado em hegemonias exclusivas para uma estrutura de poder mais distribuída, em que países marginalizados encontram palco para expressar suas demandas e reivindicar direitos. Essa reorientação não deve ser vista de forma superficial. A presença da Palestina no BRICS transcende o campo simbólico da solidariedade internacional e assume caráter estratégico. Ao ingressar, mesmo que em estágio inicial, Ramallah passa a ter acesso a fóruns de negociação econômica e diplomática, que antes lhe eram sistematicamente negados. Isso significa a possibilidade de abrir canais para exportações agrícolas, atrair investimentos em infraestrutura e buscar alternativas de financiamento fora do circuito tradicional, dominado por instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, onde Washington e Bruxelas mantêm forte influência. Outro ponto de impacto direto é o setor energético. A integração palestina a um bloco que hoje reúne grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, Rússia e Irã, pode gerar oportunidades inéditas de cooperação tecnológica e comercial. Para um território marcado por crises de abastecimento e dependência externa, a chance de estabelecer acordos nessa área representa não apenas ganho econômico, mas também maior autonomia política frente a pressões históricas. No campo da reconstrução, a aproximação com países como China e Brasil pode abrir espaço para investimentos em habitação, saúde, educação e modernização de infraestrutura, setores constantemente fragilizados pelos sucessivos ciclos de conflito. Pequim já demonstrou capacidade de realizar obras em larga escala em regiões de instabilidade, enquanto Brasília possui experiência consolidada em programas de desenvolvimento social, o que coloca ambos como possíveis parceiros de peso. Mais do que diplomacia, esse movimento representa uma verdadeira redefinição de lugar no sistema internacional. A Palestina, que durante décadas foi tratada apenas como objeto de negociações alheias, passa agora a se inserir como sujeito ativo na construção de novas regras globais. Esse deslocamento é significativo porque rompe com um padrão histórico de exclusão, marcado por sucessivos vetos nos organismos multilaterais e pela dependência de mediações externas para legitimar suas demandas. Ao se aproximar do BRICS, Ramallah encontra uma arena onde diferentes regiões do mundo, Ásia, África, América Latina e Oriente Médio, compartilham interesses em equilibrar o peso das potências tradicionais. Essa diversidade
unidade confere ao grupo uma legitimidade inédita, pois não se apoia apenas na força militar ou financeira, mas no pluralismo de experiências e perspectivas. O Brasil traz a voz da América do Sul. A África do Sul projeta os desafios do continente africano, enquanto Rússia, Índia e China representam polos estratégicos que disputam protagonismo em diferentes áreas do comércio e da segurança internacional. Nesse novo arranjo, o peso unilateral dos Estados Unidos e de seus aliados europeus deixa de ser incontestável. A influência de Washington, que durante décadas conseguiu impor sua agenda política e econômica em fóruns como o FMI e o Banco Mundial, começa a ser relativizada por mecanismos alternativos de cooperação, como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Essa mudança estrutural não significa apenas a perda de hegemonia norte-americana, mas a emergência de uma ordem em que a legitimidade passa a ser definida pela capacidade de incluir múltiplos atores, mesmo aqueles historicamente marginalizados. Para a Palestina, o impacto é duplo. Por um lado, o país ganha visibilidade como parte de uma coalizão de potências emergentes. Por outro, consegue projetar sua voz em um cenário em que o multipolarismo já não é hipótese, mas realidade em consolidação. Essa transição marca uma nova etapa na geopolítica contemporânea, em que não apenas os grandes centros tradicionais de poder, mas também os povos antes silenciados, encontram espaço para moldar o futuro coletivo. Em Washington, cresce a percepção de que Marco Rubio, senador pela Flórida e conhecido por sua linha dura em relação à América Latina, começa a perder espaço no núcleo político de Donald Trump. Seu discurso repetitivo contra Caracas, no qual apresenta a Venezuela como centro do narcotráfico e ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos, já não tem o mesmo impacto de anos anteriores, quando sanções e retórica de confronto eram vistas como instrumentos eficazes de pressão. Richard Grenell, ex-embaixador norte-americano na Alemanha e aliado próximo de Trump desde sua passagem pela ONU no início dos anos 2000, vem ocupando esse vácuo. Reconhecido por sua atuação pragmática, Grenell prefere construir canais discretos de diálogo, especialmente em questões energéticas ligadas ao petróleo venezuelano, recurso vital para refinarias do Golfo do México. Essa abordagem tem lhe garantido credibilidade como operador político capaz de entregar resultados imediatos sem ampliar tensões desnecessárias. A rivalidade entre os dois ganhou destaque em 2024, quando os Estados Unidos buscavam a libertação de cidadãos norte-americanos presos em Caracas. Rubio e Grenell conduziram negociações separadas, cada um em contato direto com enviados do governo de Nicolás Maduro. De acordo com relatos posteriores, Grenell teria acenado com a possibilidade de prorrogar licenças da Chevron para seguir explorando petróleo no país, enquanto Rubio rejeitava qualquer flexibilização. O episódio expôs contradições internas e projetou, para a comunidade internacional, a imagem de uma diplomacia norte-americana fragmentada. O peso da questão energética explica parte dessa disputa. Trump, atento às consequências do abastecimento venezuelano no mercado global e na economia doméstica, tem sinalizado preferência por soluções práticas que evitem a elevação dos preços de combustíveis e assegurem estabilidade política em estados-chave. Nesse cálculo, vitórias rápidas, como acordos comerciais e libertação de prisioneiros, parecem contar mais do que discursos inflamados. Rubio, apesar disso, ainda conserva influência entre eleitores da Flórida, estado marcado pela forte presença da comunidade cubana e venezuelana, sensível a políticas rígidas contra regimes considerados autoritários. Mas o próprio histórico do trumpismo demonstra que espaço político não é permanente. Prevalece quem entrega benefícios tangíveis ao presidente. Essa lógica fragiliza a posição do senador. Grenell, por sua vez, traz no currículo uma trajetória que vai além de cargos pontuais na diplomacia. Foi embaixador dos Estados Unidos em Berlim, porta-voz do país na ONU durante os anos de George W. Bush e chegou a atuar como diretor interino de inteligência nacional, experiência que o projetou como figura com trânsito em diferentes áreas da segurança e da política externa. Essa combinação de cargos lhe deu não apenas conhecimento técnico, mas também habilidade em se
mover entre diferentes arenas, da diplomacia formal às disputas internas em Washington. Sua postura pragmática se consolidou em momentos-chave, como na defesa de contatos diretos com representantes do governo de Nicolás Maduro em fóruns multilaterais, onde não descartou a possibilidade de negociações energéticas em meio ao isolamento diplomático da Venezuela. Essa atitude, embora criticada por setores mais duros do Partido Republicano, reforçou a percepção de que Grenell está disposto a abrir portas e explorar caminhos que tragam ganhos imediatos para os Estados Unidos, mesmo que isso signifique flexibilizar a retórica ideológica. A dúvida que hoje se levanta em Washington é até que ponto esse estilo pode levá-lo a substituir Marco Rubio como referência principal para a América Latina dentro de um eventual segundo governo Trump. Se essa mudança se concretizar, o impacto seria significativo. Em vez de uma linha marcada pelo discurso agressivo e pela defesa de sanções como instrumento de pressão, os Estados Unidos poderiam adotar uma abordagem mais transacional, voltada para acordos de petróleo, cooperação pontual e contenção de crises regionais. Esse redesenho não se limitaria ao diálogo direto entre Washington e Caracas. As consequências se estenderiam a todo o entorno regional, envolvendo países como Colômbia e Brasil, que há décadas figuram como pilares da política norte-americana na América do Sul. A Colômbia, por exemplo, tem sido um dos principais aliados de Washington desde o Plano Colômbia, iniciado nos anos 2000 para combater cartéis de drogas e grupos armados. Qualquer mudança na postura em relação à Venezuela poderia reconfigurar esse eixo, exigindo da Casa Branca uma revisão do equilíbrio entre apoio militar, cooperação econômica e gestão da crise migratória, que já atinge milhões de venezuelanos em território colombiano. No caso do Brasil, a situação é igualmente delicada. O país não apenas exerce liderança econômica e política na América do Sul, mas também controla vastas áreas da Amazônia, região estratégica tanto do ponto de vista ambiental quanto de segurança. Um eventual reposicionamento de Washington em relação a Caracas poderia aproximar ou afastar Brasília, dependendo da linha adotada pelo governo brasileiro. Isso teria reflexos diretos em pautas como a proteção de fronteira, o combate ao garimpo ilegal e a disputa por influência em organismos multilaterais como a Organização dos Estados Americanos, OEA, e o Mercosul. Outro ponto crucial seria o Caribe, espaço onde a presença militar e energética dos Estados Unidos sempre foi significativa. Mudanças na política em relação à Venezuela poderiam abrir espaço para novas tensões ou cooperações com países como Cuba, República Dominicana e Trinidad e Tobago, todos sensíveis ao fluxo de energia e ao comércio regional. O Caribe é também um ponto de interesse crescente para a Rússia, que mantém cooperação militar com Havana, e para a China, que já investe em portos e infraestrutura marítima como parte de sua estratégia global. A ampliação dessa disputa conecta-se de maneira direta à Amazônia e ao Atlântico Sul, duas regiões que, ao longo das últimas décadas, tornaram-se pontos de observação constantes para a segurança hemisférica. A Amazônia, além de sua importância ambiental, concentra riquezas minerais e fronteiras sensíveis entre Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia, onde o controle territorial é disputado tanto por governos quanto por redes ilegais de mineração e narcotráfico. Para Washington, a região representa não apenas um desafio ambiental, mas também estratégico, já que qualquer instabilidade pode abrir espaço para maior presença de atores externos como China e Rússia. No caso do Atlântico Sul, o cenário não é menos complexo. O oceano funciona como corredor marítimo fundamental para o comércio global, ligando rotas que vão da África Ocidental até os portos do Cone Sul. Um realinhamento diplomático por parte da Casa Branca poderia influenciar diretamente a segurança dessas linhas de navegação, além de parcerias estratégicas com países costeiros como Brasil, Argentina e Uruguai. A base de Alcântara, no Maranhão, já desperta interesse de cooperação aeroespacial entre Brasil e Estados Unidos e poderia ganhar ainda mais relevância em um contexto de rivalidade global. A entrada de capitais chineses em infraestrutura no continente, especialmente em portos, ferrovias e telecomunicações, reforça essa disputa. Projetos financiados por Pequim em países como Argentina e Peru ampliam a presença econômica chinesa e criam vínculos de dependência de longo prazo. Ao mesmo tempo, Moscou tem intensificado sua cooperação militar com Caracas, promovendo exercícios navais no Caribe e no litoral venezuelano, numa clara demonstração de que pretende manter presença ativa às portas dos Estados Unidos. Esses movimentos
levantamentos evidenciam que a América do Sul já não é apenas um espaço periférico, mas parte integrada ao tabuleiro das grandes potências. Nesse contexto, uma mudança de tom por parte de Washington não seria apenas um ajuste retórico em discursos oficiais, mas sim uma decisão estratégica com capacidade de redefinir a balança de poder. Dependendo da intensidade dessa guinada, a Casa Branca poderia tanto reforçar alianças tradicionais, como com a Colômbia e o Brasil, quanto abrir novos canais de negociação em áreas sensíveis como energia, defesa e tecnologia. Tal reposicionamento teria reflexos imediatos em fóruns multilaterais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA e o G20, e também em espaços mais restritos de cooperação em segurança hemisférica. Em um continente historicamente marcado por instabilidade política, desigualdade social e ciclos recorrentes de crises econômicas, cada movimento dos Estados Unidos reverbera além de suas fronteiras imediatas. Ao escolher entre a continuidade de uma linha punitiva ou a adoção de uma diplomacia mais pragmática, Washington pode influenciar não apenas o rumo das relações bilaterais com Caracas, mas também o futuro da presença de potências externas no hemisfério ocidental. Uma nova declaração vinda de Washington trouxe de volta lembranças dolorosas a Cabul. A simples hipótese de reativar a base aérea de Bagram, localizada a cerca de 50 quilômetros da capital afegã, reacendeu discussões sobre soberania e reviveu memórias da ocupação estrangeira que marcou o país durante 20 anos. O comentário partiu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu a retomada da instalação militar, justificando sua posição com referências estratégicas à proximidade do território afegão, com áreas sensíveis da China. A resposta do governo afegão foi imediata. Em comunicados oficiais, porta-vozes lembraram que o Acordo de Doha, firmado em 2020, proíbe os Estados Unidos de recorrerem à força contra o Afeganistão. O ministro das Relações Exteriores reforçou que a integridade territorial é um princípio intocável, enquanto o chefe do Estado-Maior acrescentou que nenhuma promessa de ajuda econômica, reconstrução ou reconhecimento diplomático justificaria a presença de tropas estrangeiras. Para a liderança afegã, qualquer debate sobre o retorno de forças externas significa reabrir feridas ainda abertas, desde a retirada norte-americana em 2021, quando soldados abandonaram às pressas equipamentos, veículos e armas, deixando Bagram como símbolo de colapso militar e político. Historicamente, Bagram representou o epicentro da presença dos Estados Unidos na Ásia Central. De lá partiram missões de drones, caça e helicópteros responsáveis por centenas de ataques, além de operações de inteligência que sustentaram a ocupação. Quando a instalação caiu nas mãos afegãs em 2021, após a retirada caótica, foi transformada em emblema nacional. Blindados e fuzis, capturados, foram exibidos em desfiles militares como troféus de resistência. Esse gesto consolidou uma narrativa de independência que permanece viva e que hoje é usada pelas autoridades para justificar a rejeição absoluta a qualquer negociação que implique o retorno de tropas estrangeiras. As falas recentes de Trump, tanto em entrevistas quanto em postagens em suas redes sociais, ampliaram tensões por estarem vinculadas a disputas estratégicas com a China. Em uma de suas declarações, o presidente mencionou que Bagram poderia ser usado como ponto de pressão em função da proximidade com regiões onde Pequim desenvolve projetos nucleares. Essa sugestão foi recebida em Pequim como provocação direta, reforçando temores de que o Afeganistão seja transformado em plataforma de confronto entre grandes potências. Diplomatas chineses têm reiterado discretamente que não aceitariam a instalação de novas bases norte-americanas em território afegão, considerando tal possibilidade uma ameaça à estabilidade regional. Do ponto de vista logístico e militar, analistas lembram que recuperar Bagram não seria tarefa simples. Estimativas indicam que seriam necessários dezenas de milhares de soldados, além de uma rede robusta de suprimentos, para sustentar qualquer operação desse porte. Mais do que o esforço operacional, o custo político e humano seria gigantesco. A guerra anterior deixou mais de 2.400 militares norte-americanos mortos, milhares de civis afegãos deslocados e trilhões de dólares gastos, sem que houvesse resultado estável. A lembrança desses números torna pouco plausível imaginar apoio popular, seja dentro dos Estados Unidos, seja entre aliados da OTAN. No plano interno afegão, a reação extrapola o nível institucional.
regional. Comunidades rurais e lideranças locais recordam que o país já enfrentou invasões de grandes potências. Primeiro a União Soviética, nos anos 1980, e depois os Estados Unidos, entre 2001 e 2021. Em ambos os casos, apesar das assimetrias militares, o Afeganistão sobreviveu e forçou a saída dos ocupantes. Esse passado alimenta um forte discurso de autodeterminação, repetido hoje por autoridades que insistem que cada centímetro de terra será defendido. Em síntese, a controvérsia em torno da base aérea de Bagram transcende a discussão sobre uma instalação militar isolada. O que está em jogo é o delicado equilíbrio geopolítico da Ásia Central, uma região historicamente marcada por disputas de influência entre grandes potências. Para Cabul, permitir qualquer retorno estrangeiro significaria abrir mão da soberania nacional conquistada a duras penas, após décadas de conflitos contra a União Soviética nos anos 1980 e, mais recentemente, contra uma ocupação norte-americana entre 2001 e 2021. Essa memória de resistência molda não apenas a posição oficial do governo afegão, mas também o sentimento popular, fortemente contrário a qualquer presença externa. Do ponto de vista de Washington, o debate não está restrito ao Afeganistão em si. A possível retomada de Bagram aparece como parte de uma narrativa maior de rivalidade estratégica com a China, cuja presença econômica e militar na região cresce a cada ano. A localização da base, a pouco mais de 600 quilômetros da província chinesa de Xinjiang e próxima das rotas do corredor econômico China-Paquistão, confere a Bagram valor estratégico considerável. Para a administração norte-americana, voltar a ocupar o espaço significaria recuperar um ponto de observação privilegiado sobre a região e projetar influência em uma área que Pequim considera vital para sua segurança e desenvolvimento. Já para a China, a mera menção a esse retorno é interpretada como uma forma de cerco militar. Autoridades chinesas alertam que qualquer passo dos Estados Unidos nessa direção será visto como provocação direta, capaz de comprometer projetos estratégicos como a iniciativa do Cinturão e Rota, Belt and Road Initiative, que atravessa países vizinhos do Afeganistão. Além disso, Pequim teme que a utilização de Bagram como plataforma militar possa aumentar a instabilidade nas fronteiras ocidentais, historicamente sensíveis, especialmente nas áreas de influência uigur. O resultado imediato é que, mesmo sem qualquer movimento concreto no terreno, a mera possibilidade de reabrir a base aérea de Bagram já produziu um aumento perceptível na tensão diplomática internacional. O tema, que poderia parecer restrito a uma disputa local, adquiriu caráter global, justamente porque Bagram simboliza 2 décadas de ocupação estrangeira e carrega um peso histórico difícil de apagar. Especialistas em segurança regional alertam que insistir nesse caminho teria efeitos em cascata. No plano interno, o Afeganistão reviveria memórias de resistência armada, unindo grupos que atualmente competem pelo poder em Cabul, mas que compartilham uma rejeição quase unânime à presença de tropas externas. Movimentos que historicamente se opuseram entre si, como diferentes facções dos talibãs e redes tribais autônomas, poderiam encontrar um ponto de convergência diante de uma ameaça comum, recriando o ambiente de guerra de guerrilha que desgastou tanto a União Soviética nos anos 1980 quanto os Estados Unidos nas décadas seguintes. No plano externo, os riscos se ampliam ainda mais. Estados Unidos, China e Rússia, já envolvidos em disputas estratégicas em outras regiões, passariam a ter no Afeganistão um novo foco de atrito. Além disso, potências regionais como Irã e Paquistão dificilmente permaneceriam neutras. Teherã poderia interpretar a reativação da base como um cerco militar em sua vizinhança imediata, enquanto Islamabad enfrentaria dilemas entre sua tradicional ligação com Washington e a pressão de redes islâmicas internas contrárias à presença norte-americana. O resultado seria uma reconfiguração delicada das alianças locais, com potencial para multiplicar confrontos indiretos. Esse tabuleiro se torna ainda mais complexo quando se considera a dimensão econômica. Mercados globais de energia e commodities financeiras tendem a reagir com extrema sensibilidade a qualquer sinal de instabilidade na Ásia Central, região que conecta importantes rotas comerciais e oleodutos. Analistas lembram que movimentos especulativos em bolsas de valores, alta nos preços do petróleo e fuga de capitais costumam acompanhar crises dessa natureza. Assim, mesmo os
simples debate em torno de Bagram já tem sido suficiente para gerar pressões diplomáticas, movimentações militares preventivas e cautela redobrada em capitais como Pequim, Moscou, Washington, Teherã e Bruxelas. Em suma, o que poderia ser visto como uma decisão técnica sobre logística militar transformou-se em um símbolo de disputa geopolítica global, cujo impacto vai muito além do território afegão. Em uma declaração de tom duro, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, deixou claro que Kiev não deve confiar em esconderijos subterrâneos ou estruturas fortificadas como defesa contra um eventual contra-ataque. O recado, dado em meio ao agravamento da guerra na Ucrânia, foi específico. Bunkers que outrora pareciam seguros poderiam ser neutralizados caso Kiev recebesse armamentos de longo alcance fornecidos por aliados ocidentais. Moscou destacou possuir tecnologia avançada, como mísseis de cruzeiro e sistemas hipersônicos, capaz de atingir alvos considerados intocáveis, incluindo centros de comando e instalações críticas. Esse endurecimento verbal não surgiu de forma isolada. Ele acompanhou debates ativos em Washington, Londres e Bruxelas sobre a possibilidade de fornecer à Ucrânia sistemas mais sofisticados, entre eles mísseis de cruzeiro como os Tomahawk norte-americanos e os Storm Shadow de fabricação britânica, ambos com alcance superior a 1.000 quilômetros. A interpretação russa é direta. A entrega de plataformas ofensivas de longo alcance deixa de ser apenas apoio militar e passa a configurar participação ativa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, no conflito, legitimando represálias que Moscou promete aplicar de maneira proporcional. As advertências geraram ampla repercussão no Ocidente. Institutos de pesquisa em defesa e veículos especializados em segurança internacional, como o Royal United Services Institute em Londres e think tanks em Washington, passaram a discutir as implicações práticas de tal fornecimento. A mera hipótese de Kiev lançar mísseis a partir de seu território contra cidades ou bases militares dentro da Rússia já reconfigura o quadro estratégico, tornando vulneráveis locais que até então eram considerados protegidos, como Moscou e centros industriais nos Urais. Autoridades russas insistem que qualquer disparo desse tipo seria tratado como ação conjunta entre Kiev e os países fornecedores. A mensagem tem duplo propósito: advertir capitais como Paris, Berlim e Washington sobre os custos de se engajar diretamente e, ao mesmo tempo, enfraquecer a sensação de segurança ucraniana baseada em estruturas de defesa construídas ainda no período soviético. Mesmo bunkers reforçados, como os de Kiev ou de Dnipro, seriam, segundo Moscou, incapazes de resistir a ataques de mísseis de alta precisão. Do lado ucraniano, diplomatas e membros do governo de Volodymyr Zelensky têm argumentado que a posse de armamentos de maior alcance não implicaria uso imediato, mas funcionaria como mecanismo de dissuasão. Na visão dele, a simples capacidade de atingir alvos estratégicos dentro da Rússia poderia equilibrar as negociações e forçar Moscou a rever sua postura militar. Essa narrativa, no entanto, divide especialistas no Ocidente. Alguns a consideram legítima, mas outros alertam que a transferência de sistemas desse porte aumenta a chance de incidentes não planejados e de uma escalada fora de controle. O tema também desperta lembranças históricas. Durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos mantiveram arsenais e abrigos subterrâneos para proteger suas lideranças em caso de ataque nuclear. Hoje, Moscou procura reforçar a ideia de que, com a evolução tecnológica, não há fortificação completamente segura diante de mísseis de guiagem avançada. Assim, a retórica busca não apenas intimidar, mas também minar a confiança ucraniana na sua capacidade de resistir a longo prazo. O discurso carrega ainda forte dimensão política. Ao afirmar que a entrega de armas de longo alcance mudaria a natureza do conflito, a Rússia procura colocar os países da OTAN como corresponsáveis por qualquer ataque realizado contra seu território. Esse enquadramento jurídico e diplomático teria efeitos diretos, poderia justificar contra-ataques a bases militares fora da Ucrânia e abrir espaço para ampliar o conflito para além das fronteiras atuais. Enquanto isso, chanceleres europeus, como Josep Borrell, responsável pela política externa da União Europeia, e diplomatas das Nações Unidas intensificam esforços para criar canais paralelos de diálogo, apostando em rodadas discretas de mediação em Genebra, Viena e até
Istambul. Essas iniciativas procuram estabelecer algum mecanismo de contenção capaz de impedir que a retórica se transforme em ação irreversível. A preocupação central é que, com a entrada em cena de mísseis de cruzeiro ou sistemas de alcance superior a 1.000 quilômetros, qualquer negociação futura se torne quase inviável, pois os riscos ultrapassariam a escala regional e passariam a envolver diretamente países da OTAN e fornecedores como Estados Unidos, Reino Unido e França. Analistas de defesa ressaltam que a introdução desse tipo de armamento em Kiev funcionaria como divisor de águas. Não se trata apenas de um reforço tático no campo de batalha, mas de uma mudança estratégica que reconfigura alianças, redefine o cálculo de dissuasão e amplia drasticamente o campo de possíveis retaliações. Para Moscou, cada míssil lançado com tecnologia ocidental equivale a uma intervenção direta do país fornecedor, o que legitima respostas proporcionais em escala potencialmente maior. Esse entendimento, já repetido por autoridades russas em fóruns internacionais, eleva o custo político para os governos que consideram ampliar o arsenal ucraniano. Em resumo, o debate já ultrapassou há muito tempo a esfera estritamente militar e se projeta para dimensões diplomáticas e geopolíticas de grande envergadura. O eventual envio de mísseis de longo alcance para Kiev é visto como um divisor de águas. Não apenas fortaleceria a capacidade de ataque da Ucrânia contra alvos em território russo, mas também modificaria todo o equilíbrio estratégico do leste europeu, reativando memórias da Guerra Fria e das antigas disputas sobre mísseis de médio alcance que marcaram os anos 80, quando Washington e Moscou negociaram o Tratado INF. Hoje, sem esse acordo em vigor, qualquer transferência desse tipo de armamento tende a ser interpretada como uma ruptura grave da ordem de segurança vigente no continente. Para diplomatas em Bruxelas e Washington, a questão central não é apenas militar, mas política. A medida fragilizaria os poucos canais de mediação ainda ativos, como os contatos indiretos mediados por Turquia e ONU, e reduziria o espaço para negociações multilaterais. Além disso, poderia provocar um efeito cascata, estimulando a Rússia a reposicionar arsenais próximos às fronteiras da OTAN, como já ocorre em Kaliningrado e na Península da Crimeia. Esse cenário abriria caminho para respostas que ultrapassariam o teatro ucraniano e alcançariam áreas sensíveis do Báltico, do Mar Negro e até do Ártico, regiões onde Moscou já mantém infraestrutura militar significativa. Nesse contexto, a advertência lançada pelo Kremlin não deve ser vista como simples retórica agressiva ou discurso vazio. Trata-se de uma mensagem estruturada, pensada para alcançar múltiplos destinatários. De um lado, os governos ocidentais que estudam ampliar o fornecimento de armas para Kiev. De outro, a própria liderança ucraniana, que poderia interpretar tais equipamentos como carta branca para expandir o conflito. Moscou procura deixar evidente que cada novo pacote militar altera não apenas o equilíbrio de forças no campo de batalha, mas também a própria natureza da guerra, aumentando as chances de uma escalada incontrolável. O recado, portanto, é claro e estratégico. Cada passo adicional na militarização do fronte aproxima o risco de um embate ultrapassar fronteiras nacionais e ganhar proporções muito maiores. O que hoje é um conflito localizado no território ucraniano pode, a depender das decisões tomadas, converter-se em uma disputa de alcance global, com repercussões diretas para áreas críticas da geopolítica contemporânea. Entre os pontos mais citados por analistas estão a estabilidade energética, dado o peso da Rússia no fornecimento de gás e petróleo para a Europa e a Ásia, a vulnerabilidade das cadeias globais de comércio que atravessam regiões sensíveis como o Mar Negro e o Báltico, e a fragilização de fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU ou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, já pressionados por divisões internas. Assim, mais do que uma ameaça imediata, o discurso russo busca projetar a ideia de que o tabuleiro internacional inteiro está em jogo. A advertência sugere que uma escalada descontrolada poderia impactar desde os corredores diplomáticos de Bruxelas e Nova York até mercados financeiros em Londres, Berlim e Pequim, tornando o conflito um problema global que ultrapassa em muito as fronteiras do leste europeu.
O episódio ocorrido nos arredores de Yurchenkovo, na região de Kharkov, marcou uma das quebras mais evidentes da chamada Legião Internacional que atua na Ucrânia. O que deveria funcionar como um contingente coeso de apoio estrangeiro se desfez em minutos quando aviões russos lançaram bombas sobre posições avançadas, seguidos por barragens de artilharia que atingiram coordenadas previamente rastreadas. Estimativas de campo calculam que entre 400 e 800 combatentes foram atingidos direto ou indiretamente nessa operação, revelando a fragilidade da estrutura de comando em meio ao fogo combinado. A posição geográfica de Yurchenkovo ajuda a explicar a intensidade do ataque. A localidade está situada a pouco mais de 10 quilômetros de Bolchansk, área que funciona como cabeça de ponte para a expansão das forças russas na região. Nesse trecho, que deveria atuar como segunda linha defensiva para reservas ucranianas, o terreno encharcado e a exposição constante a patrulhas aéreas tornaram-se fatores de vulnerabilidade. Em vez de representar retaguarda, o setor converteu-se em ponto de colapso tático, com retirada apressada e abandono de armamentos. Relatórios de inteligência apontam que os primeiros a deixar posições foram combatentes norte-americanos integrados à legião. Essa saída desordenada abriu brechas que expuseram mercenários contratados da Europa Ocidental, incluindo franceses e poloneses, além de latino-americanos, muitos deles ex-guerrilheiros colombianos que haviam migrado para a guerra ucraniana em busca de remuneração. Essa composição heterogênea de perfis, desde instrutores e ex-militares até consultores de segurança privada, ampliou o impacto da derrota, já que não se tratava apenas de voluntários inexperientes, mas de profissionais com treinamento formal. Além do peso militar, houve também repercussões propagandísticas. O abandono de trincheiras por parte de norte-americanos foi explorado por Moscou como sinal de desorganização entre aliados de Kiev. A situação se agravou com episódios de fogo amigo, atribuídos a falhas de comunicação entre unidades multinacionais, casos de posições próprias bombardeadas por engano e engajamentos mal coordenados reforçaram a percepção de uma cadeia de comando fragmentada. De acordo com o analista, o episódio evidencia a diferença entre a experiência adquirida em conflitos assimétricos, como no Oriente Médio, e a guerra em larga escala travada na Ucrânia. Combatentes latino-americanos foram empregados principalmente como infantaria direta, sob fogo de drones e de barragens russas, enquanto europeus e norte-americanos atuavam em logística, manutenção e instrução. Mas, diante do colapso da linha, essas funções secundárias rapidamente se tornaram alvos fáceis. A consequência política e operacional não tardou a aparecer. A partir do segundo semestre de 2024, relatórios de inteligência ocidental já registravam uma queda perceptível no fluxo de estrangeiros para a chamada Legião Internacional. O que antes parecia um movimento constante de voluntários, em grande parte motivados por recompensas financeiras ou narrativas ideológicas promovidas por Kiev, passou a se restringir a pequenos grupos enviados em caráter técnico. Em países como Polônia e França, parte desses contingentes chegou sob vínculo direto com estruturas governamentais, geralmente ligados a ministérios da defesa ou a contratos discretos de consultoria militar, com prazos de atuação bastante curtos. Esse redirecionamento mostra uma mudança de percepção. O fronte ucraniano, que no início do conflito era visto por alguns como espaço de projeção de carreira ou de ganhos rápidos, passou a ser identificado como ambiente de alto risco, onde a superioridade aérea e de artilharia da Rússia impõe perdas pesadas em questão de horas. Para Kiev, isso significou uma redução na capacidade de reposição de unidades de combate, sobretudo aquelas formadas por perfis heterogêneos de mercenários vindos da América Latina, da Europa Ocidental e da América do Norte. Para Moscou, por outro lado, consolidou-se a ideia de que a estratégia de saturação aérea e de fogo de artilharia contra pontos defensivos poderia continuar minando a moral e a coesão de tais forças. O episódio de Yurchenkovo, situado na região de Kharkov e a poucos quilômetros de Bolchansk, tornou-se emblemático exatamente por expor essas fragilidades. Ali, a aviação russa atuou em coordenação com barragens de artilharia, desestruturando um batalhão estrangeiro estimado
estimado em centenas de homens. O colapso não foi apenas militar, mas também simbólico. Demonstrou que a Legião Internacional, composta por profissionais com histórico militar e não apenas voluntários inexperientes, não conseguiu resistir sob pressão contínua. A derrota em Yurchenkovo teve repercussões além do campo de batalha. Em capitais europeias, cresceu o debate sobre os limites do envolvimento direto de cidadãos em guerras externas, sobretudo diante do aumento de baixas entre contratados de empresas de segurança privadas. Já em Washington, relatórios internos destacaram o impacto negativo na propaganda de apoio a Kiev, uma vez que combatentes norte-americanos estavam entre os primeiros a abandonar posições. No plano mais amplo, o episódio passou a ser interpretado como um marco de transição dentro do conflito. A multiplicação de baixas entre combatentes estrangeiros, que inicialmente poderia servir como advertência a Moscou sobre o envolvimento internacional em apoio a Kiev, acabou assumindo efeito inverso, deixou de ser fator de dissuasão e transformou-se em um peso político adicional para a própria Ucrânia e para seus patrocinadores no Ocidente. Cada recuo forçado ou derrota localizada não só fragiliza as linhas ucranianas, mas também alimenta a narrativa russa de que o país mantém capacidade de impor custos elevados a qualquer força externa que se envolva diretamente no conflito. Em cidades como Washington, Varsóvia e Paris, a repercussão foi imediata. Parlamentares e analistas de defesa questionaram até que ponto vale a pena continuar enviando voluntários ou contratados privados para atuar em um fronte onde a aviação russa domina os céus e a artilharia consegue atingir posições previamente mapeadas com alto grau de precisão. Do ponto de vista propagandístico, Moscou tem explorado cada retirada apressada ou baixa registrada entre estrangeiros para reforçar a ideia de que a Ucrânia depende de soldados alugados e que estes, diante da pressão, acabam recuando sem resistência prolongada. O impacto não se limita ao campo militar. No campo diplomático, episódios como o de Yurchenkovo minam a confiança de aliados europeus, que passam a calibrar melhor a extensão de sua participação, muitas vezes reduzindo o envio de voluntários e restringindo-se a missões técnicas ou de curta duração. Além disso, esses acontecimentos reforçam em organismos multilaterais, como a ONU e a OSCE, a percepção de que a guerra entrou em uma fase de prolongamento, na qual os custos humanos e políticos se acumulam mais rapidamente do que avanços territoriais. Para Moscou, cada revés sofrido por grupos estrangeiros na Ucrânia é visto como algo maior do que uma simples vitória de campo. Essas derrotas funcionam como ferramenta de pressão psicológica, minando a moral dos combatentes que ainda permanecem na linha de frente, e também como recurso de pressão diplomática, projetado para enfraquecer a confiança dos países que apoiam Kiev. Ao conseguir neutralizar ou dispersar unidades formadas por veteranos das Forças Armadas da França, dos Estados Unidos ou de ex-combatentes da Colômbia, a Rússia reforça a narrativa de que possui meios para enfrentar, simultaneamente, adversários locais e internacionais. Esse resultado é utilizado de forma sistemática pela mídia estatal russa, que apresenta cada baixa estrangeira como prova de sua capacidade de resistência frente ao Ocidente. Do ponto de vista operacional, a demonstração de força serve para alertar governos europeus e latino-americanos de que o envio de contratados ou técnicos militares não oferece garantias de sucesso, mas sim o risco de desgaste político interno. Em Varsóvia e Paris, por exemplo, cada notícia de baixas entre cidadãos engajados na Legião Internacional provoca debates parlamentares e questionamentos sobre os limites da participação indireta no conflito. Em Washington, relatórios internos ressaltam que a exposição de combatentes norte-americanos em derrotas desse tipo fragiliza a narrativa oficial de apoio incondicional à Ucrânia e abre margem para críticas dentro do próprio Congresso. Para Kiev, a consequência é dupla. No plano simbólico, a perda de estrangeiros dificulta a sustentação da imagem de resistência heróica, construída desde o início da guerra para mobilizar a opinião pública internacional. Já no plano prático, o enfraquecimento de contingentes externos revela uma dependência estrutural, a necessidade de recorrer a forças contratadas para suprir lacunas de treinamento, logística e reposição de tropas. Essa dependência, quando exposta em derrotas como a de Yurchenkovo, evidencia vulnerabilidades que o comando russo não hesita em explorar, seja intensificando ataques a setores mal protegidos, seja utilizando o episódio como prova de que o apoio internacional não altera o equilíbrio da guerra.
A Assembleia Geral da ONU, em Nova York, acabou se transformando em palco de um dos episódios mais comentados do encontro. Durante a intervenção do presidente da Colômbia, a delegação dos Estados Unidos deixou o plenário, gesto que foi transmitido ao vivo e rapidamente interpretado como sinal de desconforto diante de críticas diretas. Para diplomatas presentes, a cena não refletia um protesto firme, mas sim a dificuldade de responder às acusações lançadas contra Washington. Do púlpito, o mandatário colombiano fez críticas duras à atuação norte-americana em duas frentes sensíveis, a América Latina e o Oriente Médio. Condenou disparos de mísseis em áreas do Caribe, apontou bloqueios econômicos que atingem populações inteiras e responsabilizou os Estados Unidos por sua postura diante da crise humanitária na faixa de Gaza. O abandono repentino da sala não enfraqueceu o discurso. Ao contrário, deu mais visibilidade às denúncias feitas. As câmeras captaram o plenário com os assentos norte-americanos vazios enquanto o discurso seguia. Aproveitando hoje o momento, o presidente relatou a morte de 17 jovens colombianos de comunidades pobres, vítimas de operações militares, que, segundo ele, foram justificadas como parte da luta contra o narcotráfico, mas que na prática serviriam a outros interesses. A narrativa buscou relacionar a experiência latino-americana a práticas vistas em regiões de conflito como o Oriente Médio, onde ataques aéreos e cercos econômicos se repetem contra civis, frequentemente sob o olhar passivo das potências globais. Nesse contexto, a ausência de Washington ganhou valor simbólico, convertendo-se em metáfora política. Outro eixo do discurso foi a crítica à chamada guerra às drogas. O líder colombiano destacou que os maiores lucros do tráfico internacional não estão nos bairros pobres de Bogotá ou Medellín, mas circulam em centros financeiros de cidades como Miami, Nova York, Madrid e Dubai. A acusação buscou expor a contradição entre o discurso oficial de combate e os fluxos econômicos que sustentam a rede global do narcotráfico. Sem representantes norte-americanos no plenário, a fala ganhou ainda mais impacto. O presidente denunciou os bloqueios econômicos como instrumentos silenciosos de destruição, capazes de agravar a pobreza e ampliar a exclusão social em países periféricos. Delegações latino-americanas aplaudiram, demonstrando solidariedade política à denúncia. O chefe de Estado também criticou as condições de migrantes latino-americanos mantidos em centros de detenção nos Estados Unidos, comparando-os a verdadeiros campos de confinamento modernos e evocando memórias da Segunda Guerra Mundial. A ausência da delegação norte-americana nesse momento reforçou a ideia de que não havia argumentos imediatos para contestar tais acusações. No mesmo tom, fez um apelo em defesa da causa palestina, pedindo a criação de mecanismos internacionais para proteger civis em Gaza. O silêncio que se seguiu entre diversas delegações europeias demonstrou o desconforto gerado, já que muitos desses países foram criticados por não assumirem posição clara diante da violência na região. Em sua parte final, o presidente colombiano fez questão de resgatar a tradição de vozes latino-americanas que, desde os tempos da Guerra Fria, desafiaram abertamente a lógica de exploração que dominava o sistema internacional. Citou que, ao longo das décadas, diferentes governos da região, da Revolução Cubana nos anos 1960 às lideranças democráticas que se consolidaram nas décadas de 1980 e 1990, denunciaram em fóruns multilaterais a desigualdade estrutural imposta por potências econômicas. Ao ecoar essa memória, buscou mostrar que seu discurso não era isolado, mas parte de uma linha de continuidade histórica, em que a América Latina se coloca como voz crítica diante das injustiças globais. Ele enfatizou que o planeta atravessa um momento de definição, insistir em um modelo movido pela acumulação desmedida de riqueza e pelo uso da força como instrumento político, ou adotar um caminho de cooperação internacional que priorize a preservação da vida e o equilíbrio social. Advertiu que a arrogância das nações mais ricas, refletida tanto na concentração de recursos quanto na manutenção de privilégios militares, ameaça arrastar a humanidade para crises ambientais, humanitárias e de segurança sem precedentes. O episódio, que poderia ter sido apenas mais um embate verbal dentro da Assembleia Geral, transformou-se em um marco político. As cadeiras vazias da delegação
delegação norte-americana tornaram-se imagem poderosa de vulnerabilidade diplomática, um contraste forte para um país que, historicamente, busca se projetar como líder moral e político no sistema internacional. Para observadores e para boa parte da opinião pública latino-americana, aquela cena funcionou como vitória simbólica. Mostrou que, quando a região fala em uníssono e com firmeza, é capaz de questionar abertamente a autoridade de uma superpotência dentro do próprio coração das Nações Unidas. Em Nova York, mais do que um gesto momentâneo, o episódio consolidou a ideia de que a América Latina, apesar de historicamente ser tratada como periferia do sistema internacional, ainda detém capacidade de pautar discussões globais quando consegue expressar suas críticas em linguagem universal, falando de justiça social, igualdade entre estados e valorização da vida humana. Essa articulação conecta experiências locais de exclusão e violência a preocupações que atravessam continentes, como as crises migratórias, a desigualdade econômica e os impactos ambientais da exploração sem limites. Ao ecoar além do plenário da ONU, a mensagem ganhou fôlego e foi percebida em diferentes capitais do mundo, da Europa à África e da Ásia ao Oriente Médio. Mostrou que os discursos vindos do chamado Sul Global, categoria que engloba países historicamente marginalizados das decisões centrais, mas que concentram boa parte da população mundial, ainda tem força para tensionar narrativas dominantes. Quando líderes latino-americanos denunciam a lógica de poder assimétrico, não falam apenas por sua região, dão voz a outras nações que enfrentam desafios semelhantes, como sanções econômicas, bloqueios comerciais ou exclusão de fóruns decisórios. O impacto simbólico, portanto, não pode ser reduzido a um simples episódio passageiro. Ele ultrapassa o campo de um embate verbal na Assembleia Geral e reforça a percepção de que o equilíbrio do poder internacional não se sustenta apenas nas mãos das potências tradicionais, como Estados Unidos, Reino Unido, França ou mesmo Rússia e China, mas também na habilidade de países emergentes de se unirem em torno de agendas comuns. Quando nações da América Latina, da África e da Ásia conseguem articular pautas em defesa da justiça social, do respeito à soberania e da redução das desigualdades, colocam em evidência fragilidades do sistema atual e mostram que há espaço para novos centros de influência. Para diplomatas que acompanharam o episódio em Nova York, o gesto da delegação norte-americana e a contundência do discurso colombiano funcionaram como um lembrete claro de que a ordem mundial não é estática. Ao contrário, trata-se de um arranjo constantemente disputado que pode ser questionado, remodelado e reinterpretado conforme as circunstâncias históricas e o peso político de novos atores. Episódios semelhantes já ocorreram em outros momentos da história recente, como quando países do movimento dos não alinhados desafiaram a lógica bipolar da Guerra Fria, ou quando coalizões do G77 pressionaram por mudanças nas regras comerciais durante as rodadas de negociação da OMC. Esse episódio, portanto, reforça a ideia de que a voz do Sul Global não deve ser subestimada. Sempre que encontra espaço em fóruns multilaterais, ela tem potencial para desestabilizar narrativas consolidadas e trazer à tona contradições que grandes potências preferem manter em silêncio. Para a analista, a cena vivida em Nova York foi mais do que um constrangimento momentâneo para Washington. Foi um lembrete de que a legitimidade do sistema internacional depende não apenas da força militar ou econômica, mas também da capacidade de ouvir e responder às demandas de regiões historicamente marginalizadas. O Ártico voltou ao centro das atenções internacionais após uma movimentação militar russa que chamou a atenção do Pentágono e das Forças de Defesa do Alasca. Em uma missão de quase 14 horas, aviões bombardeiro Tu-95MS, projetados pela União Soviética ainda nos anos 1950 e modernizados para transportar mísseis de longo alcance com capacidade nuclear, sobrevoaram áreas internacionais próximas ao Mar de Bering, na fronteira entre Rússia e Estados Unidos, e ao Mar de Okhotsk, no extremo leste da Sibéria. Embora tenham permanecido fora do espaço aéreo norte-americano, a operação provocou a reação imediata de Washington. Caças F-16 decolaram de bases no Alasca, acompanhados por um avião de alerta antecipado, e 3 Sentry e 4 aeronaves tanque KC-135, mobilizadas para sustentar a patrulha de vigilância. O episódio não envolveu disparos nem violações de soberania
soberania, mas teve efeito direto sobre a estrutura militar norte-americana. A simples entrada dos Tu-95 na zona de identificação aérea do Alasca, criada durante a Guerra Fria para monitorar aproximações de aeronaves soviéticas, bastou para obrigar a Força Aérea dos Estados Unidos a executar um protocolo dispendioso. Moscou aproveitou essa sensibilidade, conduziu os bombardeiros em rotas regulares, com apoio de caças Su-30 e Su-35, realizando reabastecimentos em voo em meio a condições polares extremas, em uma demonstração de disciplina operacional e alcance estratégico. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a missão respeitou integralmente as normas do direito internacional e a classificou como parte de um calendário de patrulhas de longo alcance, que também inclui operações no Mar Negro, no Atlântico Norte e no Pacífico. Para Washington, entretanto, a resposta envolveu custos significativos em combustível, horas de voo, manutenção e tripulações inteiras mobilizadas. Essa diferença de esforços ilustra a assimetria da ação. Enquanto Moscou reforça a presença com uma missão previamente planejada, os Estados Unidos arcam com elevado gasto logístico para reagir a cada aproximação. Além do fator militar, a operação tem forte dimensão simbólica. Quando aeronaves norte-americanas sobrevoam áreas próximas às fronteiras da Rússia, são apresentadas como exercícios de rotina. Já quando Moscou realiza missões similares, a cobertura ocidental tende a classificá-las como ameaças. Essa diferença de narrativas reforça que a disputa também se dá no campo comunicacional, em que a percepção internacional é tão importante quanto a capacidade bélica. O Ártico, cenário desse embate silencioso, vem assumindo importância crescente. O degelo progressivo abre novas rotas marítimas que encurtam o tempo de transporte entre Ásia e Europa e facilita o acesso a enormes reservas de petróleo e gás. A Rússia, que possui infraestrutura consolidada em regiões como Murmansk e a península de Kola, além da Frota do Norte, baseada em Severomorsk, tem vantagem natural. Já os Estados Unidos, mesmo com o Alasca, enfrentam desafios logísticos para manter presença constante, sobretudo diante da vastidão da região. Autoridades norte-americanas ressaltaram que os bombardeiros russos não chegaram a violar o espaço aéreo soberano dos Estados Unidos, limitando-se à zona de identificação aérea do Alasca. Ainda assim, a mobilização de caças e aeronaves de apoio revela um dilema estratégico para Washington: tratar tais missões como parte de uma rotina previsível ou responder de forma sistemática, o que implica custos elevados e o risco de expor limitações operacionais diante de aliados da OTAN. No quadro final, Moscou alcançou seu propósito sem ultrapassar fronteiras formais. A patrulha exibiu não apenas a autonomia dos Tu-95, mas também a capacidade de coordenação entre unidades da aviação russa, incluindo caças Su-30 e Su-35, e equipes de reabastecimento aéreo em condições extremas. Para os analistas, esse tipo de demonstração equivale a um ensaio de prontidão em larga escala, projetado para testar a velocidade de reação americana e medir a resiliência de suas defesas no Ártico. O episódio ganha peso ainda maior quando observado dentro da lógica da competição global. O Ártico, antes visto apenas como um território remoto e coberto de gelo, vem se transformando em um dos espaços mais cobiçados do planeta. O degelo acelerado pela mudança climática abre corredores marítimos que reduzem em milhares de quilômetros as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa, reposicionando portos e estreitando a geografia do comércio internacional. Além disso, estudos geológicos apontam que a região pode concentrar até 1/4 das reservas não exploradas de petróleo e gás natural do mundo, atraindo tanto investimentos quanto a atenção de potências energéticas. Nesse cenário, não são apenas Rússia e Estados Unidos que disputam influência. A China, embora não seja um país do Ártico, busca se firmar como nação quase ártica e já investe em portos e rotas que compõem sua chamada Rota da Seda Polar. Moscou, por sua vez, reforça sua presença com bases militares em áreas como Murmansk e a península de Kola, além de patrulhas navais no Mar de Barents. Washington, apoiado por aliados da OTAN, como Noruega e Canadá, tenta equilibrar a presença russa e conter a projeção chinesa, mas enfrenta limitações
limitações logísticas significativas em comparação à infraestrutura consolidada de Moscou na região. Cada voo estratégico, como o realizado pelos bombardeiros Tu-95, ultrapassa o campo militar e assume dimensão política. Trata-se de um gesto calculado para reafirmar alianças, pressionar adversários e sinalizar poder em uma região que tende a se tornar palco de disputas mais intensas ao longo das próximas décadas. Para os russos, o recado é claro: o Ártico é parte vital de sua esfera de segurança e de sua economia futura. Para os americanos, é um lembrete de que o equilíbrio de forças no hemisfério norte está em transformação. Assim, o barulho grave das hélices do Tu-95 não pode ser interpretado como um simples ruído perdido no vento gelado do Ártico, mas como uma mensagem cuidadosamente planejada. Para Moscou, cada voo desse tipo é uma demonstração prática de que o controle da região não se decide em promessas eleitorais ou declarações políticas, mas na capacidade real de sustentar presença militar em condições extremas. O Ártico, com temperaturas negativas, ventos cortantes e longas noites polares, exige mais do que tecnologia. Requer logística constante, tripulações treinadas e infraestrutura adaptada para suportar operações prolongadas. A supremacia nesse território, portanto, depende de quem consegue manter aviões estratégicos, submarinos nucleares e navios quebra-gelo ativos ao longo do ano. A Rússia, por exemplo, herdou da União Soviética uma rede de bases militares e estações de apoio no extremo norte, além de possuir a maior frota de quebra-gelos do mundo, algo que lhe garante vantagem logística inquestionável. Já os Estados Unidos, mesmo contando com o Alasca como ponto de apoio, enfrentam limitações em termos de infraestrutura e precisam recorrer com mais frequência a aliados como Canadá e Noruega para ampliar sua presença. Esse contraste operacional reforça ainda mais a importância do recado transmitido pelo Tu-95. No cenário atual, a supremacia no Ártico não significa apenas vantagem militar, mas também controle sobre alguns dos ativos mais cobiçados do planeta. Quem conseguir estabelecer presença contínua nessa região terá acesso direto a rotas marítimas que podem encurtar em até 2 semanas a navegação entre portos da Ásia e da Europa, modificando profundamente a logística do comércio internacional. Além disso, estimativas da US Geological Survey apontam que até 1/4 das reservas globais de petróleo e gás não descobertas podem estar sob o gelo do Ártico, o que confere à região um peso energético comparável ao do Oriente Médio em décadas passadas. Nesse contexto, o som grave das hélices do Tu-95 não foi apenas uma demonstração de força pontual, mas um lembrete calculado de que a disputa global se estende para além dos palcos tradicionais. A Europa Oriental, marcada pelo conflito na Ucrânia, e o Oriente Médio, com suas crises recorrentes, já não são os únicos epicentros de tensão. O hemisfério norte, em sua face mais gelada, se torna cada vez mais um espaço onde tecnologia, disciplina logística e resiliência operacional contam tanto quanto o número de soldados ou a quantidade de mísseis disponíveis. A mensagem implícita é clara: no Ártico não basta possuir poder de fogo, é a capacidade de resistir ao frio extremo, de manter tripulações em alerta por longos períodos e de sustentar bases e frota em funcionamento contínuo, que definirá quem terá voz ativa nas futuras negociações globais. Moscou sabe disso e procura reiterar, por meio de voos como o do Tu-95, que não pretende abrir mão desse protagonismo.